Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, para quem me segue no canal, sabe que há pouco tempo eu gravei um vídeo contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória e dos meus traumas com a convivência com alcoólicos na família, né? Alcoólicos e dependentes na família. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. O meu marido, ele próprio vai contar como ele foi parar em uma clínica de recuperação. Bora lá? Vem comigo! Então vamos lá, mozão? Começar a contar um pouquinho da sua experiência, convivência, não sei como que se diz, trajetória. E vamos começar do começo. Você lembra como começou a primeira vez? A primeira vez que você experimentou algum tipo de bebida que tinha álcool? Você lembra disso? Então, sempre no começo, né? Eu lembro, era sempre naquelas datas festivas, né? Final de ano, Natal, onde sempre nas festas e nas famílias, né? É mais liberada, né? Então, mas vamos na pergunta. Você lembra a primeira vez que você teve contato com álcool? deve ser numa dessas festas, eu não vou lembrar exatamente, o fato de dizer assim, olha, a primeira vez foi esse dia, nessa data, mas deve ser nessas ocasiões aí. Você lembra de alguma experiência que você teve com o álcool? Alguma coisa que te marcou na infância, na adolescência? Como todo mundo, né, quem tem o primeiro contato com o álcool, ele desperta sempre alguma coisa nas pessoas, né? Ele vai despertar um sentimento de liberdade, ele vai despertar algo ruim, né? Às vezes a pessoa experimenta, não gosta, não volta a fazer uso, mas no meu caso, esse primeiro contato... O que você sentia? Então, esse sentimento, né, no começo foi um sentimento bacana, legal, porque as primeiras doses, ela me trouxe assim uma certa liberdade no sentido da timidez, né, de ficar extrovertido, de se sentir... Era tímido? Eu era bastante tímido, né, quando era criança, adolescente, né, eu era bastante tímido, tinha dificuldade, e fazendo uso, né, isso dava um sentimento de liberdade, sentimento de coragem, sentimento de... Ficava legal. Sentia que a sensação era boa? A sensação era boa no começo. E por ela ser boa, né, que foi o motivo de voltar, né? Porque toda pessoa que tem problema com a bebida, com a droga, seja o que for, o que desperta nele, né, é quando ele faz o uso, ele se sente livre, né, e ele gosta do efeito, né, o efeito que causa é algo assim que ele pensa, nossa, descobriu o elixir da alegria, a porção mágica, então dá nele uma sensação muito boa lá no início. Então é tipo assim, eu vou numa festa, eu tô tímida e deslocada. Aí eu começo a tomar, automaticamente o efeito do álcool vai fazendo com que eu vá perdendo aquela timidez e vou me entrosando com o pessoal, porque aí eu perco aquela barreira de timidez e acabo fazendo parte ali me sentindo parte da... Você se sente parte do ambiente, né? Na verdade, o álcool na vida das pessoas, ele transforma as pessoas, né? E ainda hoje, se você for olhar
a adolescência, a juventude de muitas pessoas, elas giram em torno de álcool, porque o álcool traz para ele uma sensação, uma euforia, né? Uma sensação de fazer parte daquele ambiente, fica uma pessoa desinibida, então ele faz o uso do álcool para se sentir, né, aceito pela turma, para fazer parte daquele ambiente. E muitas das pessoas que às vezes não bebem, não usam droga, elas se sentem como se elas estivessem do lado e como se elas não fizessem parte daquele ambiente ali. Então, mas voltando agora, de novo, lá na sua adolescência, você lembra de algum episódio que aconteceu isso? Tipo, cheguei num lugar, ou vou para um lugar, tô com vergonha, vou tomar uma e vou ficar corajoso? Quando eu percebi, né, que quando eu bebia, eu sentia essa sensação que eu já falei para vocês, então começa o uso a ser mais frequente, porque agora eu já não consigo mais, né, ir sem, né, não consigo mais, por quê? Porque toda vez que eu vou sem, eu me sinto o patinho feio, né? Quando eu faço uso, então eu me sinto adequado àquele ambiente. Então eu lembro que lá na adolescência já a gente ia para aquelas brincadeiras dançantes ou para os clubes, né? E sempre tinha que fazer uso antes de ir para que eu me sentisse adequado àquele ambiente e às pessoas que estavam à minha volta. E na sua casa não era problema nenhum beber? Não, em casa meus pais nunca nos reprimiram, né? Até porque os meus pais também, eles faziam uso, né? Então nós crescemos nesse ambiente, né? E sem nenhuma reprovação por parte deles, né? Então nós tínhamos liberdade para fazer uso. E quando, avançando um pouco, né? Quando a gente se conheceu, que na primeira conversa eu pedi para você que eu não gostaria que você continuasse usando, né, droga ou bebesse, coisa desse tipo, que você me prometeu que ia parar. Aquilo foi sincero. Foi sincero, mas eu quero voltar um pouquinho antes, que nem todas as pessoas que bebem vão ter problema com a bebida, né? Geralmente os que vão ter problema pessoas que já têm problemas internos dentro dele, né? Problemas de infância, complexos familiares, né? Situações que ele tem dentro dele que ele não resolveu. Então o que acontece? Quando ele faz o uso da bebida, na verdade também é uma fuga dele mesmo, né? Na verdade a gente sempre fala que entra nele um outro personagem, né? Ele é a mesma pessoa, mas entra nele um outro personagem. Ele vive um ator, né? Ele vive uma vida além daquela que é a vida dele. Por quê? Porque às vezes a vida dele, ele não consegue lidar com os traumas, ele não consegue lidar com as decepções, ele não consegue lidar com as coisas da vida. Então na bebida e na droga ele acaba fugindo dele mesmo, fugindo daquelas situações que ele convive com ele mesmo. Então toda vez que ele vai, né, faz o uso, é como se ele estivesse vivendo em outro patamar. E aí, voltando à sua pergunta, quando nós conversamos e eu disse para você que eu ia mudar, na verdade foi uma declaração sincera, mas aí você descobre, né, que mudar não é simples, não é só falar, né? Entendeu? Então, apesar de ser sincera aquilo que eu disse, mas na hora de você colocar em prática não é tão fácil assim. Porque aí já tem a dependência, né, do organismo. Exato, aí com esse uso frequente, né, e com essa fuga constante de você mesmo, isso vai tornando você uma pessoa dependente, né? Então a minha vida passa a girar em torno de onde tem bebida alcoólica, né? Então
eu sempre vou procurar as pessoas que fazem o uso da bebida, eu sempre vou procurar os ambientes que tem bebida. Por quê? Porque isso vai favorecer a minha dependência, porque agora, né, nessa juventude lá, para os 17, 18 anos, 19 anos, né, eu já não estou mais fazendo uso para ter aquela sensação lá do início. Agora eu estou fazendo uso por causa que se instalou uma dependência, né? Então a motivação é a mesma, mas agora mais frequente, dando mais, causando mais problemas, mas também já está se instalando uma dependência, porque não consegue mais levar uma vida normal sem a bebida. E como é ter uma pessoa que fica pegando no pé, falando, pedindo para parar? É chato para quem tá nativa? É muito chato, né? É muito chato, e esse também é um dos motivos, né, das pessoas que têm problemas, ela se isolar, né? Se isolar da família. Muitas das vezes os casais, né, se separam, e porque ele vive aquele mundo, o dependente, ele vive aquele mundo dele, né? E ele não quer que ninguém entre naquele mundo, que as pessoas ficam dando conselho, que as pessoas ficam pegando no pé, porque ele acha que ele está certo, que a vida é dele. Ele está completamente errado, ele está completamente vivendo num mundo de faz de conta, né? Mas ele acha que ele está certo, e ele tem dificuldade para que as pessoas o aconselhem. Mas apesar dele estar anestesiado, vivendo no mundo dele, tem uma hora que meio que a ficha cai, tipo, nossa, acho que eu estou exagerando, ou preciso maneirar, preciso parar. Não tem uma hora que... Tem a hora, não só uma hora, né? Tem após uma bebedeira, após mais uma daquelas situações vexatórias, após mais um final de semana daqueles, né? Sempre eu pensava, poxa vida, né? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida, né? Mas assim, como a gente não tem o conhecimento, né, da natureza da doença em si, né? A gente sempre fica pensando, falando, né? Pô, eu preciso maneirar, eu preciso beber menos, né? Aí você faz promessa para você mesmo, você diz para você mesmo que você vai maneirar, que você vai mudar. Só que, como já se instalou uma dependência, né, toda vez que você volta a beber, o processo ativa novamente e você volta na mesma situação. Aí no outro dia está prometendo de novo, aí no outro dia está prometendo de novo, e você não vai alcançando sucesso, porque o processo não foi interrompido, né? Quer dizer, quando você bebe, você sempre vai passar por aquela situação. E apesar disso, de ter essas horas doloridas, de eu preciso maneirar, ou eu preciso parar, ou nossa, ó, o vexame que aconteceu, por que o dependente, né, ou seja, álcool, droga, ele é tão resistente? Eu falo, tipo, quando eu procurei o tratamento para você, houve uma revolta muito grande. O que é? O encarar, nossa, que ponto eu cheguei? É bravo com você? É bravo comigo? É bravo com o mundo? Ou é o quê? Primeiro, né, porque quem está bebendo, quem está usando droga, ele nega, né? Ele nega que ele tem problema, ele vai colocar a culpa no mundo, nas pessoas, ele vai colocar a culpa em tudo, mas ele não vai assumir que é ele o problema, né? Ele vai sempre negar, e ele não acredita, né, que o problema dele é a bebida. Ele defende a bebida, né? Ele defende aquela situação porque ele vai dar uma desculpa, ele vai achar que ele está naquela situação é por causa do patrão, por causa do pai, da mãe, da esposa, do marido. Ele não se vê sem a bebida. Ele não se vê sem a bebida, então ele vai estar sempre na defensiva. Ele vai estar sempre na defensiva. Então quando as pessoas falam para ele vai sempre arrumar um culpado, mas menos ele. Então, aí vamos trazer para você de novo, para mim e para você, né? Quando eu fui na firma pedir o tratamento, você ficou muito bravo.
É muito bravo mesmo. Foi vergonha? É um pouco de tudo, né? Mas eu acho que o maior sentimento, né, é o orgulho, né? É orgulho, porque é assim, né? É um negócio meio doido. Todo mundo tá vendo que a sua vida tá uma porcaria, né? Mas você fica com vergonha de o que as pessoas vão pensar de você, né? Então você foi lá na firma. É doideira, né? É doideira, mas é uma coisa. Tipo, todo mundo vendo. Você entendeu? E aí a pessoa em si acha que a pior vergonha é o tratamento. Exato, porque aí entra a questão que o sentimento que opera aí é o orgulho, né? É um orgulho bobo, né? Porque o seu orgulho que você devia ter já foi para cucuia faz tempo, que as pessoas vê, né, que você está faltando do trabalho, que você está chegando embriagado, né? As pessoas no ônibus via que você estava embriagado, que você tinha... então todo mundo estava vendo o problema, só que ainda a negação ainda prevalece, você está olhando assim, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, né? Não, nossa, como que está a minha situação, está difícil, está complicado, mas você vai preocupando com o que as pessoas vão falar de você. Você lembra quando a assistente social te chamou para conversar? Você lembra como ela começou a conversa ou não? Então, eu lembro, ela chamou eu lá e aí falou que você tinha contado, né, a situação que a gente estava vivendo e que ela estava disposta a ajudar. Só que aí o que acontece, né? Por que ela teve sucesso na abordagem? É porque ela colocou uns pontos, né, no sentido de que uns pontos que pega na pessoa, né? É tipo assim, ela veio com uma abordagem de que me explicando, né, como que funciona o processo, como que era o processo, o que é o alcoolismo, né? Como que se desenvolvia, como que era a recuperação, como que podia encontrar a recuperação. E ela foi falando nesses aspectos aí, assim, não é que você ou as pessoas não teve sucesso, né? Às vezes é a abordagem que faz a diferença, né? É de quem está ouvindo aquela informação, ele entender que aquilo lá realmente é o que está acontecendo com ele, né? Você abordar alguém acusando, né? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que bebe, uma pessoa que usa drogas, se você for acusar ele, você não vai ter sucesso. Sabe por que você não vai ter sucesso? Porque isso ele ouve praticamente o dia inteiro, as pessoas acusando, as pessoas apontando o dedo, as pessoas falando dos problemas dele. Isso ele está cansado de ouvir, ele não quer mais ouvir sobre isso aí. Na verdade ele quer ouvir uma solução, né? Como que ele vai mudar aquela situação. Então acho que foi nesse aspecto que ela teve sucesso, que ela me apresentou como que aquela situação poderia mudar. Entendi. E aí você aceitou o tratamento, foi para a clínica. Foi uma coisa bem diferente, né? Porque na época a gente não se ouvia muito falar em tratamento de alcoolismo. Então, sempre falo o seguinte, né? Eu aceitar o tratamento, né, foi um milagre de Deus, né? Porque 24 anos de idade, né? Novo, com o orgulho passando da altura, né? E na época ainda jogava bola na firma, né? Tinha um bom relacionamento, né? na firma, tinha bastante, ainda conseguia manter, então eu falei, nossa, né? Então eu falo, foi um milagre de Deus eu ter aceitado, né? De ir lá para essa internação na clínica. E na época também, todos os seus colegas tinham, né, o costume de beber, na sua família, todos os irmãos, né, a maioria pelo menos, tinha sua social com o álcool. E foi Deus mesmo, né, amor? Porque senão nós estava na roça, né? Então, mas aí quando eu vou para a clínica, foi lá em São Paulo, né? Fiquei lá 40 dias
me recuperando. E aí na clínica aí acontece algo assim bacana, né? Que foi a questão da identificação, né? Porque foi lá que eu me identifiquei, foi lá que me disseram a natureza exata dos meus problemas, né? E qual que era a natureza exata dos meus problemas? Talvez você está pensando, era a bebida, era a droga. Não, a bebida e a droga foi a forma que eu encontrei de fugir dos meus problemas, de fugir de mim mesmo. Mas lá na clínica, eu dei de cara com o meu real problema. Só qual que era o meu real problema? Era eu mesmo, com os meus complexos, com as minhas dificuldades. Então, como que aconteceu lá? Nós fomos trabalhando isso, né? Nós fomos trabalhando isso. Eu lembro que lá tinha uma tarefa, né? Que é você escrever, né, sobre os seus defeitos de caráter, escrever sobre os seus traumas, suas complicações. E isso foi muito curador para mim. Porque eu lembro que eu escrevi umas 3 folhas, né, das minhas dificuldades, e depois que você escrevia, você sentava com a psicóloga, né, e lia para ela e falava da sua dificuldade, né? Então, quando isso aconteceu, foi assim, bastante libertador, né? Porque eu entendi que eu sou, né? Eu sou diferente das pessoas, que eu não posso beber, que eu não posso usar droga, porque eu não tenho limite, né? Eu não consigo parar na segunda dose, eu não consigo parar. Com essa dependência que eu adquiri, eu preciso ficar sem beber, eu preciso ficar sem usar nenhum tipo de dependência, nenhum tipo de química, né? Seja álcool, seja droga. Então lá na clínica eu admiti, né? Também algo que a gente falamos aí antes, eu admiti a minha derrota, né? Eu admiti a minha derrota. Eu sou impotente perante o álcool e droga, eu não posso usar. Se eu usar, eu perco. Então, com essa admissão, né, eu entendi o seguinte, que se eu quisesse continuar vivendo uma vida normal, teria que ser sem álcool e sem droga, né? Então, é algo também que precisa acontecer para que a pessoa se recupere, né? Ela não pode querer continuar achando que ela consegue tomar uma bebida. Se ela tiver problema, como eu tenho, ela não vai conseguir. Então ela tem que romper, né? Ela tem que romper essa jornada, esse ciclo de bebida. Ela tem que se abster de qualquer bebida. E foi isso que eu aceitei na clínica. A minha impotência perante o álcool e pelo domínio da vida. Aí, saindo da clínica, enfrentar o mundão aqui fora, acostumado com os ambientes, com os colegas, não era culpa dos colegas, mas os colegas todos já viviam o mesmo estilo de vida que você estava vivendo antes de ir para a clínica. Como é que foi sair de lá e encarar o mundão aqui de cara limpa, sem álcool e sem droga? Então, quando eu estava na clínica, esse era a minha maior preocupação, o meu maior medo, né? Porque nos últimos anos da minha vida, o meu ciclo, né, era bar e bar, né? Tava sempre com os colegas, jogando bola. Então, eu falei, e agora o que eu vou fazer, né? Mas aí, o que me propuseram? Uma mudança de vida, né? E essa mudança de vida, ela estava relacionada a mudança de pessoas, mudança de hábitos e mudança de ambientes, né? E aí foi onde que essas mudanças, né, que não é fácil, né? Não é fácil, mas o sucesso depende disso aí, né? Porque se eu tivesse saído lá da clínica, tivesse continuado naquela mesma vida que eu levava, certamente eu não teria conseguido, não estava conseguindo. Mas aí eu tive que fazer isso, né? Eu tive que mudar mudar as pessoas, mudar os hábitos e mudar os ambientes para mim conseguir continuar sem fazer uso de nenhum tipo de droga, seja ela álcool ou outro tipo de droga. E hoje já faz quantos anos de sobriedade? Então, tudo isso aconteceu, né, em 1990, então significa que nós estamos completando agora 33 anos, né, de sobriedade.
E graças a Deus, né, graças à força da minha companheira aqui, que me ajudou, tem me ajudado sempre, né, tem conseguido ficar sem beber, dificuldades, lutas, né, a gente tem, mas todos os dias, né, eu entendo que quando eu acordo, eu tenho um propósito, né, eu não posso fazer uso de álcool e nenhum tipo de droga, porque eu não tenho controle, né? Se eu voltar, ou mesmo apesar de 33 anos, se eu voltar hoje, com certeza eu vou voltar naquele mesmo processo que eu abandonei lá atrás. E, assim, qual a mensagem que você deixaria para quem está vivendo da forma que você viveu lá, né, há mais de 30 anos atrás? O que você diria? Vamos supor que tem um Valdir agora te assistindo. O que você diria para esse Valdir? Qual é o fio da meada? O que ele tem que fazer para poder se livrar disso? Então, se você está vivendo nessa condição que eu falei aqui durante a nossa entrevista, né? Você está vivendo a situação, o primeiro passo, né, é você aceitar a sua condição, tá? Você aceitar a sua condição que você está com problema. Você está com problema. Né? Não ficar se defendendo, né? E nem tentando justificar e nem tentando jogar a culpa no outro. O primeiro passo é aceitar que está com problema. O segundo passo é procurar ajuda. Tá? Procurar ajuda. Procura ajuda aí na sua cidade, sempre vai ter alguém que possa te ajudar, né? E o terceiro passo é buscar coisas novas para a sua vida. Não dá para viver nesse ciclo, né, e querer as mudanças. Tem que buscar coisas novas para a sua vida. Uma vez que se instalou a dependência química, não adianta ficar tentando dizer amanhã eu paro, eu vou maneirar, eu vou diminuir, porque uma vez que isso se instalou, não tem como diminuir. Tem que interromper a marcha da dependência. E a forma de interromper essa marcha é se abster do álcool totalmente. Tá? Eu sei que talvez você fale assim, mas eu não consigo viver sem beber, a vida não vai ter graça, a vida não vai ter sentido, eu vou ser um peixe fora d'água. Tudo isso eu pensava, e hoje eu posso afirmar para você que a vida tem muito sentido. A vida tem muito sentido. Hoje eu vivo uma vida com qualidade, né? Eu sou uma pessoa normal, entre aspas, né? Eu só não faço uso de álcool e droga porque não posso e também hoje não quero também mais. Mas assim, hoje a vida está muito legal, tem muita coisa para fazer, né? Hoje dá para viver com a família, hoje dá para ter responsabilidade como pessoa, hoje dá para ter responsabilidade como pai, hoje dá para ter responsabilidade como cidadão, e isso não tem dinheiro que pague, né? Então hoje está valendo muito a pena, né? Os piores dias de hoje não se pode comparar nem de longe com os melhores dias da ativa lá. Então se você está passando por essa dificuldade, lembra que você não está sozinho, lembra que não é o fim, né? Você pode recomeçar procurando ajuda. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.